Uma boa noite, fico muito contente de ver você aqui e você aí que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Que bom, nós estamos chegando já bem para o final dessa série de temas sobre oração. E hoje a gente vai falar um pouquinho, não apenas sobre oração, mas sobre a ação. A oração precisa levar a gente à ação. E eu quero abrir um pouco do meu coração com você. Eu estou pedindo a Deus que me dê a habilidade que eu não tenho e que a palavra dele fale para você o que você precisa saber. Da maneira como tem falado para mim também, porque eu também estou precisando saber. Eu quero convidar você para orar. Vamos orar? Senhor Deus, o tema de hoje é um tema tão crucial. Ele é tão importante. Ele pode fazer uma diferença tão grande na vida de pessoas, de casais, de famílias, de indivíduos. Então, Senhor, vem, envia Teu Espírito. Permita que Teus anjos possam passar entre os bancos desta igreja, abrindo os nossos olhos, a nossa compreensão às coisas celestiais. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer algumas coisas aqui para vocês que talvez escandalizem alguns. A primeira coisa que eu vou dizer que vai escandalizar você é que eu sou pastor e, apesar de ser pastor, não sou uma pessoa naturalmente amorosa. E eu demorei um pouco para descobrir isso, que eu me achava o recheio do biscoito. E o meu casamento me ajudou a descobrir isso. E quem sofreu foi ela. E quando a gente tem problema no casamento, a gente pensa que o outro é o problema. Deus foi tão misericordioso comigo. Foi me mostrando coisas que eu precisava ver. E eu estou feliz que ela está aqui comigo hoje. Outra parte da história. Eu nunca imaginei ser pastor. A gente já vai para a Bíblia, hein? Não vou contar a historinha e largar a Bíblia, não. É a Bíblia. Mas eu preciso dar para você o contexto dos versos que a gente vai ler, tá? Esse é o contexto. Eu nunca sonhei ser pastor. Nunca quis ser pastor. Eu estive afastado de Deus, já contei para vocês. Eu ia à igreja porque meu pai não me dava outra opção, né? Não na violência, nunca isso, mas meu pai dizia: meu filho, essa casa é uma casa cristã, você pode ficar em casa quanto quiser, mas para ficar aqui em casa, você tem que ir à igreja com a gente. Eu pensava, tem que sair dessa casa, arrumar um jeito de sair para ter minha liberdade, mas eu não tinha trabalho. Então, meu pai não financiaria a minha vida devassa. Essa é uma mensagem para os pais da igreja de hoje, porque às vezes a gente está financiando a devassidão dos filhos. Eu sabia que meu pai não financiou, que eu ouvi, o pastor fez uma pergunta crucial. Ele disse assim: você já entregou uma vez? E eu pensei, claro, já sou batizado. E o pastor parece que adivinhou o meu pensamento e falou assim: batizado. Eu estou perguntando se você já entregou a sua vida a Deus. Pensei, o que ele quer dizer? Ele disse: quando você entrega para Jesus, você não manda mais na sua vida. Você não manda mais. Você não manda mais o que você vai estudar. Você não manda mais na questão relacionada com quem você vai casar, com o que você vai trabalhar, o que você vai fazer,
Você entrega a vida para Ele. A vida não é mais sua, é dele. Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você só não entrega a vida para Jesus se você não confia. Se você acha que seus planos são melhores que os planos dele, você vai ficar gerenciando sua vida. Você não tem coragem de entregar a vida para Jesus e falar, Jesus, eu caso com quem o Senhor falar para eu casar. Não, eu quero casar com quem eu quero. Sansãozão, né? Sansão. Ah, eu quero essa, assim. Interessa o que o Senhor falar para mim. Nessa época, eu namorava com uma garota que meu pai falou assim para mim, meu filho, eu estou dizendo para você, primeiro antes de falar isso, ele pegou o livro Lar Adventista, tem um capítulo sobre casamentos proibidos, e meu pai falou assim, um capítulo não, tem um capítulo sobre casamentos proibidos dentro da seção Escolha do Cônjuge. É uma seção com vários capítulos. Um desses capítulos é capítulo proibidos, casamentos proibidos. E nesse capítulo, Deus, que eu acredito que é Deus, que é inspirado por Deus, Deus fala assim, se você unir a sua vida a uma pessoa incrédula, que não quer saber de Deus, você ofende o Espírito Santo. Assim termina o capítulo. E eu estava namorando com uma pessoa assim. Você ofende o Espírito de Deus. E aquilo ficou na minha cabeça. Meu pai disse assim, meu filho, eu não vou ficar enchendo sua paciência, você é grande. Você vai decidir sua vida, depois você vai colher os resultados das suas escolhas. Mas eu só vou dizer uma vez para você e depois não vou ficar enchendo sua paciência. Eu vou dizer para você, esse casamento não vai dar certo. Você me fala, mas eu não vou casar com ela. Falei, mas então por que você está namorando? Aí eu não tinha resposta. Porque namoro para não casar é para pecar, certo? Se você não vai casar, está namorando por quê? É para pecar. Se não é para casar, é para pecar. É para quê o namoro? Namoro tem que ser para casar. Meu pai perguntou, por que você está namorando? Então tudo aquilo girando na minha cabeça. Aí o pastor falou, você já entregou a vida para Jesus? Puxa vida. Falou, então hoje você vai para casa, ajoelhe-se, fecha a porta do seu quarto e você tem que falar para Jesus que você quer entregar sua vida para Ele. É falado, não é só um sentimento. Você tem que falar, com a sua boca falar. Diga a Ele que você quer entregar sua vida para Ele. Depois renove essa entrega cada manhã, cada dia. Lá o Caminho a Cristo, página 70, fala isso. Cada manhã, dedique sua vida ao Senhor, entregue a vida ao Senhor e tal. E eu fui para casa com aquele pensamento assim, cabeça meio cá, meio lá. Falei, pela via das dúvidas, eu vou fazer isso. Né? Fechei a porta do quarto, me ajoelhei e fiz essa entrega. E eu acho que a partir dali minha vida começou a tomar um outro rumo. Porque eu comecei a orar a Deus. Eu não tinha coragem de terminar aquele namoro. Não tinha coragem, e a coisa foi indo, e eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, me ajuda a terminar esse namoro. Eu sei que eu não devia estar namorando com essa menina, eu sei, mas eu não tinha coragem de terminar, e foi, acabou a história, não dá para contar tudo, o tempo não permite, o namoro foi rompido, e eu senti um peso saindo dos meus ombros, e naquele momento eu estava decidindo estudar teologia, não porque eu queria ser pastor, nunca quis ser pastor, mas porque eu havia estado tão longe de Deus, que agora eu queria conhecer mais, e eu achava que estudando teologia me ajudaria a conhecer mais Deus. Meu pai disse, não meu filho, não faça isso, qual é a área que você quer estudar para a vida? Eu disse, não, eu quero outra área, eu mencionei a área para o meu pai disse, não, então vai estudar essa área, não vai estudar teologia. Interessante, meu pai era um pastor dizendo para eu não estudar teologia. Mas como um bom adolescente, eu teimei com meu pai. E falei, não, meu pai não sabe nada, eu que sei. Eu fui estudar teologia. Quando foi o segundo ano, eu percebi que o curso de teologia não me ajudava a chegar mais perto de Deus. Eu entendi que o que ajuda você a chegar perto de Deus é acordar mais cedo. Você tem que acordar mais cedo, orar, ler a sua Bíblia.
Estudaram a lição de escola sabatina, ler Espírito e Profecia, e outras coisas mais que a gente vai ver hoje. E aí eu fui falar com meu pai de novo, falei, pai, eu acho que eu vou parar o curso de teologia, e daí vou fazer mesmo o que eu queria fazer. Meu pai disse, não, agora eu acho que você não deve parar, porque a gente começa uma coisa e não termina, aí fica inconstante, para você mesmo é ruim isso. Então termine o que você começou e aí você vai para outra área. E eu fui terminando assim, só para terminar mesmo o curso. Não prestava muita atenção, não fazia muita questão de notas e fui terminando assim. Depois, quando tem alguns pastores assim, meio assim, você não sabe por que é, né? E aí, quando eu estava terminando o curso, eu estava fazendo os estágios, né? E dirigindo uma escola sabatina, indo pregar em pequenas igrejas perto do seminário, e me veio uma coisa assim na cabeça: sua vontade é tão fraca, seu desejo de servir a Deus é tão débil, que se você não tiver que segurar esse livro o dia inteiro, todos os dias da sua vida, você vai se desviar de Deus. Tem pessoas que podem ser outra coisa. Você acha que não pode ser outra coisa, você tem que ser alguma coisa que leve você a estudar a Bíblia. Mas eu pensava lá, menos pastor. Assim, eu pensava. Então eu fui à associação, eu já trabalhava em escolas adventistas, fui à associação e pedi à associação, falei isso para eles. Falei, olha, eu estou aqui, quero me oferecer para trabalhar com a Bíblia. E eu pensava, eles vão me mandar dar estudos bíblicos, ser obreiro bíblico. E para minha surpresa, a associação me chamou para ser pastor. E quem me chamou foi o pai do Roger, que era presidente da associação naquele tempo. E eu fiquei chocado, não tem outra palavra, fiquei chocado. Como que eu vou ser pastor? Mas eu havia entregado a vida, lembra? Começo da história? Eu havia feito aquela oração. É uma oração radical. Quando você entrega a vida, você não manda mais na vida. Quando você não manda mais na vida, você não escolhe mais, é Ele que escolhe. E agora? Me casando, e quando eu comecei a namorar com a Mari falou assim, mas você está estudando teologia e eu não quero ser esposa de pastor. Falei, fica tranquila, minha filha, eu também não quero ser pastor. E começamos a namorar. E agora, eu não queria ser pastor e ela não queria ser esposa de pastor, e Deus nos chama, a gente casando, Deus nos chama para ministério, para trabalhar na igreja. Que luta, que dificuldade, que inaptidão, que... Você não pode imaginar. Lutas para adaptar a vida dos dois juntos, o casal, adaptar num trabalho que eu não sabia, não tinha ideia como fazer. E eu orava a Deus, e claro que o trabalho foi fracassado, os irmãos infelizes, a igreja não estava feliz comigo, e eu frustrado, querendo ser um bom pastor, reconhecido como um bom pastor, eu orava a Deus, Senhor, ajuda várias pessoas a se converterem. Mas eu não queria que as pessoas se convertessem para a salvação delas, eu queria para eu ser visto como um bom pastor. E quanto mais eu fazia essa oração, pior ia o trabalho, pior ia o trabalho. Até que por fim, Deus me falou uma coisa: você precisa desistir de querer ser um bom pastor. E você precisa buscar a vida eterna. Você não tem vida eterna. Você não tem vida eterna. E eu já vou mostrar para você alguns versos da Bíblia que me ensinaram isso. Você tem amor próprio, mas não amor pelos outros. Você não quer a salvação dos outros. Você quer parecer bem na foto. Você não quer a salvação dos outros. Essa é a causa do seu fracasso no ministério, do seu fracasso no casamento. É a vida centrada no eu. Ellen White diz, no livro Conselhos sobre Mordomia, que o egoísmo
é a razão dos conflitos que nós temos nas famílias, nas igrejas e nas nações. É o egoísmo. É o egoísmo. E é muito difícil a gente enxergar isso. A gente arruma um monte de desculpas para não enxergar isso. E aí começa a minha jornada. Pena que a gente não tem tempo. Aí começa a minha jornada. Pedindo a Deus para me dar uma coisa que eu não tenho, que é amor por outras pessoas. E como é que está a sua jornada? Você vem para a igreja? Senta na igreja? Vai embora para casa? Eu escutei uma frase, há pouco tempo atrás. Essa frase dizia assim: se você não está levando a ninguém para o céu, é bem possível que você também não esteja indo para lá. Se você agora não está envolvido no processo de levar alguém para o céu, é bem possível que você também não esteja indo para lá. Estar na igreja não é suficiente. Ser batizado não é suficiente. Eu me lembro do dia, eu estou pulando muita coisa da história, mas eu me lembro do dia, na cidade de Curitiba, lugar muito frio, quando a Mari e eu nos ajoelhamos em cima da cama para orar, para formar uma dupla missionária. Há casais que ficam tentando resolver os seus problemas conjugais. Tentar resolver o nosso problema conjugal. Deus está nos chamando para resolver o problema dos outros, não os nossos. Deus está nos chamando para resolver o problema dos outros. Tem um mundo perecendo. E quando você começa a fixar os olhos nos problemas dos outros, os seus problemas diminuem. Deus começa a dar para você um tipo de amor, um tipo especial de amor, que vai afetar os seus próprios relacionamentos. Mas esse amor precisa ser buscado. Ele não vem naturalmente. Eu preciso pedir isso para Deus. Eu preciso dizer: Deus, eu não tenho amor pelas pessoas. Me dá amor pelas pessoas. Me dá amor, Deus. Me ajuda. E teve um pastor, pai do Vander, pastor Getúlio, e eu nunca vou esquecer disso, me marcou num dos conselhos pastorais. Ele era secretário da associação, tinha muito trabalho, muita coisa para fazer. E ele disse: eu fiz um compromisso com Deus, não importa onde eu estiver, o que eu fizer na vida, meu alvo é dar pelo menos um estudo bíblico por semana, até quando eu aguentar. Um estudo bíblico por semana. E eu pensei, eu preciso adotar esse alvo para a minha vida. Pelo menos um estudo bíblico por semana. Mínimo um estudo bíblico por semana. Com pelo menos uma pessoa levando para Jesus, estudando a Bíblia. Estou pulando as histórias assim, estou jogando para tudo que é lado. Então agora eu vou contar outro pedaço da história. Um ancião. Eu já mencionei esse ancião algumas vezes. Foi um homem que teve uma grande influência na minha vida. Um ancião de igreja. Foi um dos meus pais na fé. Um homem de Deus. Ele me disse assim: pastor, o nome dele era Antônio Fragoso. Ele me disse: pastor, eu sou um homem tímido. Eu falei: verdade, irmão Antônio? Não acho, senhor. Eu sou um homem tímido. E porque eu sou tímido, eu não tenho muita coragem para oferecer estudo bíblico para as pessoas. Então eu fiz um propósito com o meu Senhor. Eu falei para o Senhor: Senhor, quem o Senhor mandar para mim, eu vou dar estudo bíblico.
manda pessoas para mim que eu não vou negar, eu vou dar estudo bíblico. Ele falou para mim: pastor, eu não venço mais atender as pessoas que vêm. Deus está mandando pessoas. Eu não sei que oração você vai fazer, mas eu quero animar você a dar um passo além, hoje. Até aqui nessa semana, nós viemos falando de coisas que têm a ver com a sua salvação. Você precisa acordar cedo, desenvolver hábitos, ler a Bíblia, orar, confessar pecado, sua salvação. Mas isso é coisa para bebê, para criança. Agora você precisa comer comida de gente grande. Para comer comida de gente grande, precisa dar um passo a mais. Esse passo agora é você se preocupar com a salvação de outros. Você só permanecerá nos caminhos do Senhor enquanto estiver preocupado com a salvação de outros. E tem alguns líderes da igreja aqui, tanto pastores como líderes da igreja local. E eu quero dizer para vocês, que estou dizendo para mim também: se eu fizer aquilo que a igreja espera que eu faça, não vale. O que vale é quando eu estou fazendo coisas que a igreja não espera que eu faça, e não vai saber que eu estou fazendo. Mas o Senhor sabe. E é o contato com pessoas, indivíduos. Isso aqui que eu estou fazendo agora não vale. Para mim não vale. Estamos falando, ontem tivemos a notícia, tivemos mais de 1.000 aparelhos conectados. Isso não vale para mim. O que vale para mim é uma pessoa que eu encontro numa loja, que eu encontro no supermercado, que eu encontro na rua, que Deus manda, num avião, onde você estiver, aquela pessoa. É isso que vale. Agora, estou aprendendo a fazer uma oração diferente. Hoje a gente vai passar um pouquinho, uns 5 minutos do tempo. Eu estou aprendendo a fazer uma oração diferente. Essa oração é: Deus, abre os meus olhos para enxergar as pessoas que estão ao meu lado, para eu falar com elas. Mas eu sou tão duro, eu sou tão... Que coisa dura, como minha mente é dura, como minha mente não quer trabalhar para Deus. Minha mente recua do serviço do Senhor. Mas eu estou pedindo ajuda a Deus. Lembra-se, confessar o pecado, Então, eu não vou desistir de confessar. Dizer: Senhor, me perdoa. Por exemplo, eu devia ter chegado aqui, no primeiro dia que eu cheguei aqui, devia ter chegado e pedido livros do Grande Conflito para distribuir, que é um dos alvos que eu tenho. Uma das coisas que eu ia falar eu gosto, mas era mentira, então eu não vou falar. Eu não gosto de distribuir livros. Se eu falasse eu gosto, não é verdade, eu não gosto. Mas eu sei que eu devo, porque eu peço a Deus que me ajude a amar a pessoa. Mas eu fico com receio que a pessoa vai olhar para mim, E quanta cara feia recebeu Jesus quando esteve aqui na terra? E eu não quero ter uma cara feia. Me ajuda, meu Deus, a amar a pessoa. Alguém vai ler, alguém lerá. Eu estou lembrando da história de um líder lá na Associação Geral. Como que ele se converteu? Um dia de neve, estava chegando no carro, neve dessa altura, tinha um livro Grande Conflito jogado na frente da porta dele, neve caindo. Ele pegou o livro, levou para casa, entrou no exército, veio para a Alemanha, não leu o livro, mas aquele livro estava sempre lá. 4 anos depois, um dia aconteceram coisas na vida dele, tirou o livro da estante, leu o livro. No mesmo tempo que ele estava namorando com uma filha de pastor adventista, ela levou ele à igreja, estava tendo uma série sobre Apocalipse, combinava o que ele ouvia na igreja com o livro,
E ele foi falar com o pastor e disse, olha, eu quero mostrar para o senhor um livro que eu estou lendo, combina com o que o senhor está falando. Aí o pastor olhou o livro e riu. Esse livro, falou, não é possível. Eu recebi esse livro 4 anos atrás, jogado na neve. Se converteu. Trabalha na Associação Geral hoje. Quem entregou esse livro? No céu ele vai saber. No céu ele vai saber quem entregou esse livro. Quero contar uma outra historinha para você. Puxa vida, e nem fui para a Bíblia. Eu preciso ir para a Bíblia, mas eu tenho que contar essas histórias para você. Eu tenho um carro de 20 anos. Mas está bom, Deus mandou, é o carro do Pai do Céu. Funciona que é uma maravilha. Mas, interessante, deu um probleminha, levei à oficina. Quando fui buscar, cheguei à oficina, lembrei que esqueci de levar o livro. Devia ter levado o livro para dar para o pessoal da oficina. Pensei, Senhor, eu vou voltar aqui outra hora para dar o livro. Voltei? Não voltei. Passou-se mais um mês, o carro deu mais um probleminha. Levei o carro à mesma oficina, deixei o carro lá. Quando fui buscar, cheguei à oficina. Oh, Senhor, esqueci o livro de novo. Que coisa. Senhor, eu vou voltar aqui. Outra hora que eu estiver passando aqui, eu desço e entrego o livro. Voltei lá. Não voltei lá. E isso é pastor, imagina. Que grande amor tem pelos perdidos, né? Não voltei. Passou-se mais um mês. Eu estou com esse carro há 4 anos, nunca quebrou. 4, 5 anos, nunca quebrou. Quebrou, agora quebrou, parou e não andou mais. Tive que chamar um reboque, levou o carro até a oficina. 2 dias depois eu tinha que buscar. Na noite anterior, eu me acordo 3 da manhã assim. Sabe quando você acorda? Acorda completamente desperto, o olho arregalado, eu acordei. E a primeira ideia que veio assim na minha cabeça, o livro. Sentei na cama. O livro. Puxa, meu Deus, hoje eu não posso esquecer de levar o livro. Quando eu estava saindo de casa, já ia sair sem o livro. Lembrei, fui lá, busquei o livro. Cheguei na oficina, paguei e falei para o rapaz assim, tinha um rapaz e uma moça. Disse para ele, trouxe um negócio para você. Muito obrigado pelo trabalho de vocês aqui, gostei muito do trabalho. Eu quero deixar uma coisa para você, para quando você estiver cansado, quiser relaxar, uma leitura que vai relaxar você. Ele olhou para mim. Entreguei o livro, entreguei um para a moça que estava ao lado. Ele disse assim, eu estou precisando disso mesmo. Eu vou ler esse livro. Ele me disse. Pegou a chave, fomos buscar o carro. No caminho, eu falei para ele, você não acredita, mas sabe que essa noite, 3 da manhã, eu me acordei com um pensamento fixo, que eu tinha que entregar um livro para você. Ele me disse, você também não acredita que essa semana está sendo uma semana muito difícil na minha vida? E hoje eu disse para aquela moça que trabalha comigo, eu disse para ela, eu vou comprar um livro que me dê paz. Eu preciso de paz. Eu vou comprar um livro. E hoje que eu falei que eu ia comprar um livro, você me traz um livro? Eu vou ler esse livro. Você sabe que livro que era? Caminho a Cristo. Eu procurei o grande conflito, eu queria levar o grande conflito. Não achei. E eu precisava sair de casa, não achei. Falei, vai o Caminho a Cristo mesmo. Está lá o livro. Aí você volta para casa, você pensa assim, meu Deus, foi coincidência isso? Não foi coincidência.
Deus tem pessoas, Ele pega a gente, nós somos imperfeitos. Mari e eu, nós temos feito um compromisso de dar estudos bíblicos. Quando nós podemos. Eu viajo bastante, mas chego domingo, segunda e terça à noite nós temos estudos bíblicos. Pessoas estão esperando. Tem pessoas que estão no limiar da decisão. E nós resolvemos fazer isso. Não, as pessoas precisam, mas nós precisamos. Antes, eu quero ler alguns textos da Palavra de Deus rapidamente com você. Claro que não vou poder ler todos que eu tinha planejado, mas tem um texto em especial que eu quero ler com você. Esther, capítulo 4. Verso 14. Verso 13 e 14, diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste levada a rainha. Ai, esse texto está num outro contexto. Essa história tem uma outra aplicação. Não tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Mas eu não consigo ler esse texto sem pensar nisso que nós estamos falando hoje aqui. Parece que Deus está falando: meu filho, se você se calar, eu amo o mundo, e eu vou trabalhar com pessoas, e pessoas virão para a igreja, mas você vai perecer. Você e a sua casa vão perecer. E tem famílias que estão perdendo os filhos, que não seriam perdidos se os pais fossem missionários. Você e a sua casa vão perecer, se você se calar. Qual é o foco da sua casa? Qual é o foco da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo de você trabalhar? Para que você ganha dinheiro? Você se vê como um despenseiro da multiforme graça de Deus. Deus dá salário para você, Deus dá casa para você, Deus dá roupa, Deus dá família. Para quê? Para você trabalhar para Ele. Para você entregar a vida para o Senhor. Dizer: Senhor, eu quero dedicar minha vida para trabalhar para o Senhor. Você tem um emprego, é para trabalhar para o Senhor. Paulo construía tendas para trabalhar para o Senhor. Para levar pessoas à salvação, à vida eterna, receber vida eterna. Você não precisa ser pastor para fazer isso. Paulo tinha o trabalho dele, de autossustento, mas pregava, levava pessoas aos pés de Jesus. Deus está chamando você. Quando é que você vai falar isso para Jesus? Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Casamento, não vou mais decidir, é o Senhor que vai decidir. Trabalho, não vou mais decidir, o Senhor vai decidir. Não vou fazer nada sem perguntar para o Senhor. O Senhor vai dizer onde é que eu vou, que estudo que eu vou fazer. Não vou mais falar, é o Senhor que vai dizer. Onde eu vou morar, também não vou mais escolher. O Senhor vai escolher, o Senhor vai dirigir. O Senhor vai dirigir você de acordo com o trabalho que Ele tem para você. Somos embaixadores de Jesus. Onde você está, lá onde você foi plantado, tem pessoas ao seu redor. Estão ali ao seu redor pessoas. E talvez você será a única pessoa que vai ter acesso a essas outras pessoas. Deus colocou você ali. Se você se calar, o que vai acontecer? Que influência isso vai ter na sua casa, na sua família? Se seus filhos virem, enxergarem que o alvo da sua vida está aqui na terra, não está no céu. Você quer ficar aqui para ganhar dinheiro, para ter uma boa casa, para ter um carro, para ter sustento, para essa terra. Você não está fazendo planos para a vida eterna. E nem para levar pessoas para lá. Paulo diz: eu vou me gastar. Mas Paulo, se você pregar, vão te matar. Pode me matar. Pode me matar. Eu sei que tem ressurreição. E mataram Paulo. Nós estamos perto de momentos muito difíceis da história dessa terra. Você está vendo os movimentos? Você está vendo o que está acontecendo? Nós vamos nos calar?
Nós vamos ficar parados. Hoje é o dia de você ir para casa. Talvez você que está nos olhando pelas redes sociais já está em casa. Mas você que está aqui, vai para casa agora. Fechar a porta do quarto. Fazer o seu voto com Deus, ou renovar o voto com Deus. Meu Deus, eu quero viver para o Senhor. Viver para Deus significa trabalhar como Jesus trabalhou. Jesus deixou o seu conforto, desceu aqui, para vivificar, ser Emmanuel, Deus conosco, para refletir o Pai. Você está onde você está para refletir o Pai. Eu quero dizer para você, põe um alvo de estudos bíblicos. A gente pode fazer muita coisa que contribui para levar pessoas para o reino de Deus. Mas tudo que a gente faz, escuta isso, tudo que a gente faz tem que desembocar em estudo bíblico. No fim das contas, estudo bíblico. Em alguns lugares, nossa igreja está muito débil, e não é aqui em Portugal, eu estou vendo a igreja aqui vibrante e crescendo. Louvado seja Deus. Mas em alguns lugares a nossa igreja está muito débil, porque tem entrado pessoas sem instrução alguma. Tudo que a gente faz tem que finalizar com estudo bíblico, série de estudos bíblicos. E quem vai dar esses estudos bíblicos? Não passe para outro, pegue você. Pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Peça a Deus, dá do jeito que sabe. Eu falo para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu não sei dar estudo bíblico. Podia contar algumas histórias para vocês aqui. Senhor, não sei. Essa rapidinha. Nós fizemos essa oração quando chegamos nos Estados Unidos, para morar lá. Praticamente a chegada, Deus nos colocou de uma maneira para dar estudo bíblico para um senhor americano. Meu inglês ainda não é dos melhores, mas na época era pior ainda. Para dar estudo para um homem que havia estudado em John Hopkins. Ele sabe tudo, de história, de tudo. E eu pensei, a única coisa que vai falar para esse homem são as profecias. Mas como é que eu vou ensinar profecia, que é uma coisa complicada, em inglês? Eu tive vontade de passar o estudo bíblico para outra pessoa, mas não. Deus coloca na sua mão, não passe para outro, não passe a tocha, é você. Eu falei, Deus, me ajuda, meu Deus. Hoje, o Patrick está batizado. Louvado seja Deus. Com o meu inglês, tudo. Faça do jeito que dá, do jeito que você sabe. Mas faça, porque é o Espírito Santo que vai usar você. Bom, a gente tem que dormir, então tem que terminar o sermão. Mas vou estar orando pela sua decisão. Está na hora. Podemos esperar mais? Não podemos esperar mais. O Senhor está chamando você. Eu quero convidar o Projetarte para cantar. E eles vão cantar sobre essa entrega da vida ao Senhor e sobre o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado para algo útil. E é para esse grande esforço de pregação do Evangelho que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus, que está começando. E você vai fazer parte disso. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua serva nos diz que quando fazemos do serviço do Senhor a coisa mais importante da nossa vida, quando o Senhor se torna para nós o primeiro e o último, nós vamos ver as nossas dificuldades resolvidas e caminhos aplanados diante de nós.
Nos ajuda, Pai, a olharmos para cima, a entendermos o tempo em que estamos vivendo. E a entendermos o exaltado privilégio que é nos tornarmos servos do Senhor. Para esses, e com estes, o Senhor tem um relacionamento especial. Estas orações destas pessoas serão ouvidas. Porque a Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E o seu ouvido está atento à sua voz. Obrigado, Senhor. Queremos ouvir sua voz. E queremos permitir que o Senhor nos dirija a outras pessoas. Queremos sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. E experimentarmos o que Jesus provou aqui nesta terra. Abençoa cada um, a cada família, a cada indivíduo que vai tomar sua decisão hoje. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.